Oi pessoal, para quem não me conhece, né, a maioria de vocês já me viram por aqui. Meu nome é Maísa e eu sou professora de vocês, juntamente com o João, em Sociologia e em História. E a gente já tem, né, tido algumas aulas e algo que eu sempre reforço a vocês, primeiramente, é que a ficha de questões que geralmente a gente usa aqui já está disponível no e-mail de vocês, então quem não tem ainda as questões, pode ir lá dar uma olhadinha, que quem é inscrito no Coronavest já tem as fichas, né? Sempre estou trazendo aqui os dados das questões, para quem não é inscrito também poder encontrá-las. E uma outra coisa muito importante, né, que a gente vai estar começando a fazer agora, é enviando fichas com mais questões sobre os assuntos, né, que alguns de vocês estavam pedindo. Então, além de alguns resumos que a gente vai estar passando também para vocês, ficha com mais questões sobre os assuntos para quem quiser se interessar mesmo em responder, porque uma das partes, né, que realmente importam para quem está fazendo o vestibular mesmo, para quem quer alcançar uma boa nota, é a resolução de questões, porque a prática leva à perfeição. E outra coisa também que eu sempre trago para vocês é sempre estarem com um papelzinho, uma caneta, porque os temas que a gente vai trazer aqui hoje também são temas extremamente ligados à sociedade, né? Já diz a matéria Sociologia. Então é muito bom que vocês estejam a par dos conceitos, dos nomes, dos sociólogos, filósofos, teóricos mesmo, porque as ideias que eles vão trazer podem ser fundamentais para vocês tirarem uma boa nota na redação, além de responderem com propriedade as provas de humanas. Então, vamos lá, né? Atenção na aula. E hoje a gente vai tratar sobre um tema muito importante e que um tema, principalmente para mim, é muito interessante, que é sobre a construção da modernidade. Eu estou sempre aqui com o meu resuminho para também não estar me perdendo. E a gente vai permear nessa questão da construção da modernidade diversos fatores, né? Desde seu surgimento e sua demarcação histórica até alguns conceitos que são trazidos agora para a modernidade, no caso que a gente vive hoje mesmo, a atualidade, e que vocês podem usar com propriedade na redação de vocês, que é uma parte muito legal, muito especial mesmo. Então a gente vai tratar grandes nomes da sociologia moderna, assim como a questão histórica que tudo isso engloba, que vai ser muito importante, né? A gente vai trazer algumas coisas que vocês já viram, que vocês já têm uma certa propriedade, como iluminismo, revolução industrial, até alguns conceitos, né, mais subjetivos que estão dentro, né, de todo esse percurso que a gente tem até os dias atuais. Então a gente vai começar aqui com o que é a modernidade, né? Quando surgiu a divisão entre modernidade. Então a gente vai ter aí, né, todo o percurso que acho que vocês já viram nas aulas de história. Quem não assistiu, dá uma olhadinha aí no canal do YouTube. A gente vai ter o fim da era medieval, né? A gente vai ter todo aquele processo até a gente chegar no feudalismo, que é um assunto que a gente ainda vai entrar. E a partir do fim do feudalismo, com os primeiros resquícios que a gente tem do que seria o capitalismo mesmo, a gente vai ter uma ruptura. Então a ruptura histórica mesmo vai ser o surgimento da burguesia, a ascensão do capitalismo, né, do materialismo, entre outras coisas, a entrada desse mundo mesmo movido pelo dinheiro, pelas aquisições, pela acumulação, pelo consumo mesmo. A gente vai ter essa mudança global que vai ser muito marcante, né, percebida mesmo pela sociedade, e a gente vai ter a mudança no meio ideológico. Então, todas as vezes que a gente tem uma mudança social muito aparente, a gente também vai ter uma mudança no meio ideológico, antes ou depois do fato. Meu cabelo aqui tá meio molhado ainda, fica me atrapalhando. Mas, enfim, e qual vai ser essa mudança? A mudança em si vai ser a quebra. A gente vai ter dentro da Idade Média, a gente não tem aquela falta de conhecimento como muito é pregado por chamar-se de Idade das Trevas. A gente vai ter sim uma produção literária, uma produção filosófica que vai ser chamada de escolástica. E essa escolástica, no caso, vai ser um conjunto de teorias que vão ser ligadas à religião, né? Foi algo muito presente na Idade Média. Então a gente vai ter essa quebra com a chegada de René Descartes, né? Alguns chamam de Descartes mesmo, que ele vai trazer o materialismo, né? A teoria dialética mesmo, vai ser aquela questão, né, do penso logo existo. Então a gente vai ter uma ruptura de ideias em que a religião ela deixa de ser o centro das coisas, né, e o homem passa a ser o centro das coisas. O homem junto com todas as suas capacidades, né, com todas as suas individualidades. Então isso vai ser um ponto muito importante para a gente destacar. Vai ser essa ruptura
Então isso, né, muitos séculos atrás, lá para o século XVI, onde a gente tem toda essa questão do renascimento mesmo. A gente tem o fim do feudalismo e a gente tem o surgimento da burguesia que estava em ascensão. A gente vai ter o surgimento dos burgos, né? Isso a gente vai ver mais quando a gente estuda realmente o feudalismo, que vai ser um conglomerado, né, de novos tipos de sociedade, de novos tipos de cidade que vão se formar e vão dar espaço para a gente ter essa ascensão de pensamentos, essa ascensão de pensamentos sociológicos, de pensamentos políticos e principalmente filosóficos, né, para além daquela questão da própria Revolução Industrial, para além daquela questão das mudanças físicas que a gente estava tendo e de valores sociais mesmo, né? Lembrando que a sociologia como matéria, ela só foi surgir lá depois de Auguste Comte, com o positivismo lá depois, né, no início da Revolução Industrial, quando ela já era bem aparente na sociedade. Então a gente já falou aqui, né? E a gente vai ter algo que vai demarcar muito essa situação, que como eu já citei no início, vai ser o surgimento do capitalismo. Do mesmo ponto que a gente parte mesmo aqui em uma discussão para que vocês entendam o conceito e tragam para os dias atuais, a gente vai ter a quebra das amarras religiosas, que eram um dos principais fatores que prendiam as pessoas à Idade Média, né? Na Idade Média, realmente, as pessoas, a sociedade em si, eram regidas principalmente pelos ditames dos papas, pelos ditames das religiões, que eram muito presentes e era uma forma de dominação social muito forte naquela época. Então a gente deixa de ser estritamente governados pelos preceitos religiosos para daí a gente entrar na questão financeira, na questão de acumulação. Então, do mesmo ponto que em uma parte a gente era regido por aquela estratificação social, por aquele determinismo social, agora a gente vai estar sendo regido por outras situações, que no caso passa a ser a acumulação, a riqueza, a divisão de classes, burguesia e proletariado, e toda aquela questão que englobam as teorias. E a gente vai ter isso, né, perpetuando-se durante muito tempo. A gente também vai ver a questão da modernidade muito presente dentro do Renascimento. O renascentismo, como a gente conhece, e não foi só dentro das artes, né, que a gente conhece lá Da Vinci, a gente tem Michelangelo, a gente tem Botticelli, que são grandes artistas do Renascimento e que tornam o movimento muito conhecido entre nós. Mas aí a gente também vai ter movimentos extremamente importantes, como o surgimento do iluminismo, né, que prega aquela ideia, no caso, de igualdade, liberdade e fraternidade, que vão assolar o mundo inteiro, trazendo realmente essa mudança de pensamento, que foi muito importante para a gente dizer, agora nós estamos na modernidade, deixamos a Idade Média, estamos vivendo uma era moderna, tanto tecnológica, né, com o surgimento da Revolução Industrial, como agora de pensamento com o iluminismo. E a gente vai pensar como isso realmente chegou ao Brasil, né? Visto que o Brasil ele foi descoberto há mais de 500 anos atrás, né? Mas assim, quando a gente descobre o Brasil, essa questão da modernidade, da revolução, ela já estava em ascensão na Europa. Mas junto com a modernidade, a gente vai ter a questão da ciência. Então a gente vai ter o surgimento da genética, a gente vai ter o surgimento de uma série de questões para além do positivismo de Auguste Comte, que se firmava na ciência. Isso foi o que fez com que surgisse a disciplina Sociologia, que tratou de estudar a sociedade e as suas mudanças dentro desse parâmetro. Então a gente vai ter um cara, né, que é uma ideia muito importante a ressaltar. Principalmente eu quero que vocês prestem atenção nessa parte, porque é algo que tem tudo a ver com o que a gente está passando no momento, né? A gente sabe que, como diria Francis Bacon, né, que também foi um grande filósofo, quem entende do passado também vai entender do presente, os acontecimentos, consequentemente também vai estar entendendo o futuro que vem por aí. Então a gente teve um cara chamado Robert Spencer, na verdade, mais conhecido como Spencer, né? Vocês também vão ver ele provavelmente em biologia. E ele, junto com o George Morton, eles foram responsáveis por criar uma teoria chamada determinismo, né? O determinismo racial. No caso, eles se utilizavam da própria ciência em ascensão, que seria a genética mesmo, como uma teoria para afirmar as questões da supremacia branca, da eugenia. Então, a gente está dando uma corridinha mesmo,
Mas a modernidade em si, ela foi uma construção de vários fatores, né? De diversas coisas que realmente chegaram e abalaram as estruturas sociais. Então a gente vai ter essa questão chegando aí com muita força, que vai ser o surgimento dessas teorias de eugenia, que por incrível que pareça, por mais absurdas que pareçam, foram realmente aceitas dentro da sociedade durante um tempo considerável. E eles diziam que os europeus eles tinham uma supremacia, principalmente por conta da cor. Eles diziam que eles eram maiores em inteligência, maiores em uma série de coisas. Isso realmente afetou muito a nossa sociedade aqui no Brasil, porque como a gente sabe, né, fomos o último país a nos libertar das amarras escravocratas, né? No caso, a gente teve uma libertação, bem entre aspas mesmo, de todo aquele conceito, de toda aquela questão, mas algumas pessoas, né, realmente se utilizaram dessa questão, né, dessas teorias dessas pessoas mesmo, para tentar se firmar, né, para tentar justificar o que realmente se faziam com o povo negro, né, com o povo preto dentro do nosso país. Então, é algo que a gente realmente tem que perceber, né, que o racismo, como a gente vê até mesmo estruturado pela própria ciência, não vem de hoje, né, vem de muito tempo atrás. Então, o determinismo racial, a eugenia, chega no Brasil e ele vai perdurar durante muito tempo, que até mesmo depois que a gente teve a libertação dos escravos por lei, a gente vai ter uma diversidade de coisas e fatores que não fizeram sumir o racismo, né? Não fizeram sumir as questões de raça dentro do país, que são muito presentes agora dentro da modernidade no que diz respeito ao Brasil mesmo. Então a gente vai ter diversos sociólogos brasileiros que eu estou planejando aqui, ou eu ou o João mesmo, fazer uma aula especial para falar sobre eles. Mas a gente vai ter dois deles muito importantes nessa questão. O primeiro foi Gilberto Freire, né? Que a maioria de vocês devem conhecer com o livro Casa Grande e Senzala, que ele vai fazer um estudo muito interessante. Ele vai fazer um parâmetro dentro desse próprio livro e dentro de outros livros, deixa eu ver se tem algum dele aqui também, que é Sobrados e Mucambos. Ele vai fazer um estudo muito interessante sobre a grande miscigenação do nosso país. Ele diz que, dentro desses livros, ele traz a teoria de que a miscigenação do Brasil, a diversidade cultural e de raça, ela vai estar muito dentro dessa questão de unicidade do país. Vai ser o que tornaria ele único e ele vai aí colaborar, né, com a destruição desses ideais, desses paradigmas que foram deixados por esse determinismo que vinha assolando há algum tempo atrás. Mas aí ele comete meio que um equívoco dentro da própria teoria dele, afirmando que por a gente ser tão mestiço mesmo, por, entre aspas, não existir pessoas puras, é que a gente não teria o racismo no Brasil. Isso foi extremamente criticado e protestado, né, pelas pessoas que realmente se sentiam no direito de fazê-lo, e uma das pessoas foi Florestan Fernandes, que também é sociólogo e na época era professor da USP, e ele vai trazer um outro livro, deixa eu ver, realmente eu não estou lembrada do nome agora, que vai ser a integração de negros na sociedade de classes, né? Ele vai usar um pouco desse materialismo dialético, desse materialismo histórico que a gente vai ter, firmado nessa questão de classes mesmo. Ele vai trazer todo um parâmetro sociológico de como nós fomos, principalmente a população negra, foi afetado dentro dessas questões de modernidade. A gente sabe que a questão da libertação dos escravos também foi um preceito trazido já dentro do iluminismo, né? Da questão de liberdade mesmo, de fraternidade. E a gente vai ver isso de uma forma muito superficial no Brasil, porque do mesmo ponto que a gente parte de que temos uma lei que proíbe de forma bem clara e explícita a escravidão de pessoas, principalmente da população negra e indígena, a gente também vai ter essa estratificação social. Você liberta uma pessoa daquelas amarras, mas ao mesmo ponto você lança elas em um lamaçal de que elas não têm realmente direitos, elas não vão ter o parâmetro, né? Elas não vão ter escada para subir até realmente aquele ponto que elas precisam chegar. Elas vão estar em uma corrida, mas elas vão sempre partir muito atrás das pessoas que realmente estão na frente, né? Tomando posse, né? Estando em posse das oportunidades reais, né? De se igualar dentro da sociedade. Então ele vai trazer todas essas questões, ele vai trazer também a questão da nova escravidão nos tempos modernos, né? Nos tempos modernos ele vai usar também o exemplo, por exemplo, meu Deus, foi muito redundante isso, mas tudo bem.
das empregadas domésticas. Antes você tinha ama de leite, hoje você vai ter uma pessoa que vende a única coisa que ela tem em si mesma, que é sua força de trabalho, em prol de algo tão pouco, né? De um salário que mal dá para a sua própria sobrevivência. Então, a maioria das empregadas sendo negras e pobres, marginalizadas, né? Lançadas na periferia, né? Nos arredores do que a gente chama de sociedade civilizada, a gente vai ter todo esse parâmetro e vai estar aí dentro, né, de toda essa questão da modernidade e dos seus efeitos. A gente se livra de uma coisa e a gente troca esse mal por um outro mal, né? Que a gente agora é regido por uma questão consumista, então quem tem mais poder de consumo, quem tem mais poder de compra é sempre quem tem mais. E mesmo com o passar de todos esses séculos, de todos esses anos, aquela questão de raça, de classes, ainda vem se perpetuando. E é isso que Florestan Fernandes, né, sociólogo brasileiro, vem trazendo dentro da sua teoria, né, contestando um outro teórico, mas ainda assim com muita propriedade. E a gente também vai ver dentro disso, né, algo que também eu vou estar trazendo para vocês em uma outra aula, que vão ser os movimentos de libertação mesmo, de libertação negra dentro dos Estados Unidos, dentro da África mesmo. A gente vai ter Malcolm X, né, Malcolm X dentro dos Estados Unidos e os Panteras Negras, como se autodeclaravam, que vão ser movimentos. A gente vai ter Martin Luther King, a gente vai ter Nelson Mandela na África do Sul, a gente vai ter uma série de pessoas que vão estar engajadas nesses ideais e vão se utilizar, né, da modernidade, da voz e do alcance de suas vozes para alcançar ideais de liberdade e que a gente vê hoje, né, nos dias atuais mesmo, provavelmente agora está acontecendo em algum local, né, do mundo um protesto em prol desses mesmos ideais. Então, tudo isso, né, tudo faz parte dessa nova modernidade, desse novo conceito de mundo e de vida que a gente vem trazendo. Isso é uma reflexão em si muito importante para quem aí quer fazer uma boa redação, quer ter uma boa prova e principalmente para quem quer ter bons argumentos em si. Isso é muito importante da gente levar para a vida, né? As lutas de classes, as lutas sociais estão aí e acima de tudo elas devem ser discutidas e entendidas por todos nós, né? Como seres humanos. Então, depois de tudo isso, a gente também vai ver grandes nomes, né? Os grandes nomes da sociologia nessa questão que a gente fala de modernidade. A gente estudou, né? Provavelmente vocês já viram e escutaram também falar do tripé da sociologia, que vão ser os três grandes sociólogos, né? Que vão estar aí permeando e estudando essas questões sociais. A gente vai ter o Karl Marx, a gente vai ter o Max Weber e a gente vai ter o Emile Durkheim. Então, todos eles vão trazer esses aspectos visuais, essas primeiras partes da sociologia que vão ser extremamente importantes, que são citados por todos os sociólogos, né? Sejam para criticá-los, sejam para defendê-los, do século XIX para frente. A gente vai ter um também muito especial, que eu não sei se muitos de vocês conhecem, né? O nome dele às vezes não é tão falado, mas ele foi muito importante, chamado Norbert Elias. Norbert Elias, ele tinha pontos diversos, né? Ele tinha divergências entre todos esses três grandes sociólogos, mas os principais, né, de divergências mesmo que a gente tinha era com Max Weber e com Emile Durkheim. Lembrando que Max Weber, ele tinha a ideia de que o indivíduo em si e suas ações individuais, elas iriam influir, elas iriam influenciar o coletivo, ou seja, iriam influenciar a sociedade. Já Emile Durkheim acreditava no contrário, de que a sociedade em si, aquele conglomerado, iria influenciar na individualidade de cada pessoa. Já Norbert Elias achava que a sociedade como um corpo iria ter uma mistura nessas duas questões, e achar que tanto o indivíduo influencia na sociedade, como a sociedade no indivíduo, e vice-versa, seria um jogo de multiplicidades, né? Então, Norbert Elias, ele vai ser um grande nome para explicar como funciona a sociedade moderna, como se constituiu essa construção do mundo que a gente tem hoje, né? A gente tem lá nas sociedades, nas civilizações antigas, aqueles primeiros reflexos de sociedade, mas ele tenta destroçar, né? Ele tenta entender mesmo o que seria isso, o que seriam esses fenômenos, né? Que a gente estaria vivendo. Então ele fala de teias de interdependência, ele fala de grandes instituições que formam a sociedade em si, ele fala da família, das aldeias, das nações,
dos estados em si, qual a influência que essas formações teriam para a nossa vida. E ele também traz no livro dele o processo civilizador, né? Um trecho que eu encontrei aqui, ele fala que a civilização, a sociedade, elas não são planejadas, como diria Durkheim, também elas não são tão desorganizadas, tudo tem uma finalidade, da mesma forma que não são planejadas, mas tudo tem um fim, né? Então ele dizia aqui, né? A civilização não é planejada e envolve forças políticas, econômicas, culturais e também o monopólio da violência praticada pelo Estado. Um outro filósofo que tratava muito disso foi um homem chamado Pierre de Bourdieu. Não sei muito como é que fala o nome dele, né? Mas ele vai falar sobre o capitalismo, sobre as forças de mercado e sobre como isso vai influenciar, né? Ele vai dizer que nós temos vários parâmetros e tudo isso influencia desde a violência do próprio Estado com o ser humano, ou seja, da violência da imposição de leis, da imposição de normas para o indivíduo, né? Que seria uma coerção social também trazida por Durkheim, desde outras questões mais individuais, de como as nossas ações realmente vão influenciar nisso tudo. Então, tanto Norbert Elias como Pierre Bourdieu, né, que eu vou estar trazendo mais deles para vocês se quiserem, eles vão tratar essa questão mesmo do capitalismo, da violência do Estado, da formação da nova sociedade pós-revolução industrial. E agora eu vou começar a falar do último filósofo e sociólogo, né, mais importante, para a gente tentar trazer uma aula um pouco mais rápida dessa vez, mas que ele vai ter um ponto aí que acho que quando vocês forem pesquisar para estar dando uma olhadinha mais a fundo nesse assunto, vocês podem encontrar dois conceitos, né? A modernidade e a pós-modernidade. Para Zygmunt Bauman, que vai ser o próximo sociólogo que a gente vai estar vendo aqui, e que talvez eu traga uma aula só para falar dele, uma aula mais rapidinha, que ele é extremamente importante e pode ser usado em muitos temas mesmo, é coringa para a redação. Ele vai trazer esses dois conceitos, ao mesmo tempo que um pouco mais à frente ele vai discordar do próprio conceito criado, né, do próprio conceito difundido por ele, não só criado, que vai ser o da pós-modernidade. Alguns filósofos, alguns sociólogos acreditam que a era que vivemos hoje, atualmente, 2020, é a pós-modernidade, o pós-modernismo. Já Zygmunt Bauman, ele deixou, em certo ponto da sua própria teoria, de acreditar nesse fator, e ele diz que nós ainda estamos na modernidade, e que o fato que comprovaria isso seria que a modernidade, por ser muito volátil, por ser muito líquida, por ser muito rápida, ela apenas se modifica de instante em instante. Então vivemos uma das modificações, uma das facetas da própria modernidade, não estando assim em uma pós-modernidade, e sim ainda vivendo aquela modernidade que a gente começa lá com o fim do feudalismo, apenas um reflexo dela. Então vocês vão encontrar, né, alguns falando sobre a pós-modernidade, mas é um conceito muito individual, então vocês podem estar assim dando uma olhadinha, mas se quiserem trazer o conceito visando o que eu vou trazer para vocês aqui sobre Zygmunt Bauman, também não vai ter nenhum problema. Então a gente vai ter aqui, Bauman, ele foi um sociólogo polonês, lembrando que o Norbert Elias, eu esqueci de dizer de onde ele veio, ele era alemão, né? Então, Zygmunt Bauman, ele foi um sociólogo polonês e ele foi extremamente importante. Ele vai criar, né, uma teoria que a gente chama, e que é a teoria mais conhecida dele, que vai ser sobre modernidade líquida. Então ele vai fazer realmente uma análise dessa modernidade e principalmente dos tempos atuais. Então ele vai escrever vários livros, ele vai escrever Amor Líquido, Dor Líquida, ele vai falar sobre o sujeito líquido, mas ele vai trazer principalmente o reflexo da sociedade de consumo. Então, esse é um ponto muito importante para vocês saberem. Então, a gente vai ter a sociedade consumista como o centro dessa modernidade. A gente vai dizer que trocamos aquele ponto de vista antigo, né? Que a gente tinha o efeito, as coisas, a religião, pelo ser humano como centro de todas as coisas. E o ser humano primordialmente consumista. Ele vai começar dizendo que as coisas deixaram de ser feitas para atender a necessidades, né? Ele começa dizendo uma frase que é muito conhecida dele, que as coisas, as relações interpessoais mesmo, são feitas para terminar.
tudo é feito para acabar. Então ele vai dizer que antigamente, né, a gente tinha uma sociedade de sólidos, a gente tinha instituições sólidas, a gente tinha instituições como a família, a religião, a gente tinha a política, o reinado, a democracia, eram coisas extremamente sólidas e rígidas que nos prendiam, né, em um paradigma social constante. E a partir de certo ponto, nós quisemos meio que destruir por não achar que aquilo seria sólido ou verdadeiro o suficiente. E acabamos mesmo meio que desordenando isso em busca de algo diferente, em busca de algo tão mais sólido ou tão mais verdadeiro do que aquilo que tínhamos antes, né? Do que aquelas instituições já pré-estabelecidas. Então ele vai trazer um conceito muito legal sobre isso e ele vai dizer que a gente entrou em uma era de liquidez. Ele vai dizer que a gente pode comparar a modernidade à própria água. Então a água ela é um líquido volátil. Se você pegar a água, colocar ela em um copo, ela vai se moldar aquilo. Agora se o copo cair, se o recipiente furar, a água vai escorrer e vai estar sem forma. Então ele disse que essa modernidade que temos hoje, ela vai ser extremamente sem forma, ela vai ser extremamente moldável, criando uma sociedade insatisfeita, porque ela não sabe aquilo que tem, ela não sabe aquilo que quer, ela não sabe realmente aquilo que espera. Assim como a gente vai ter uma sociedade extremamente conflitante, né? E extremamente ligada ao vazio existencial que ele vai trazer. Da mesma forma que ele vai trazer aquela questão mais técnica, mais teórica do capitalismo, das influências do mercado, da economia sobre a vida do indivíduo, sobre a vida das famílias, ele também vai trazer essa questão das influências nos nossos relacionamentos, nas nossas vidas como seres humanos reais, né? Nós fazemos as coisas, nós criamos as teorias mesmo por meio da observância e ele vai observar isso de uma forma muito profunda. Então, como eu disse, ele vai trazer essa questão das sociedades voláteis, das sociedades reacionárias. Então, a partir do momento em que a gente perde aquela solidez dos acontecimentos que vinham sendo presentes há alguns anos atrás, né? Aquelas instituições sólidas, a gente vai tentar de toda forma se agarrar em algo que nos prenda, né? Que nos faça se sentir menos vazios. Então a gente vai ter a questão mesmo, desculpa, os cachorros latindo lá atrás, mas aí a gente vai ter a questão da volta muito mais presente de coisas que já tinham sido meio que afastadas da sociedade, né? A gente vai ter a volta do patriotismo exacerbado, até mesmo com o fascismo. Ele vai observar a questão das guerras, a gente vai ver a volta da religião como forma de dominação, a gente vai ver as novas lutas de classes, a gente vai ver as nossas lutas, as novas lutas por questões de raça mesmo, por questões de terra, que são coisas antigas que foram afastadas durante um tempo do panorama, do centro das coisas, para agora ser trazidos por uma sociedade extremamente reacionária e de certa forma vazia e fadada de tudo aquilo que a gente agora tem, né? Então ele traz uma questão mesmo quando ele fala do amor líquido, ele fala das pessoas como mercadorias. Ele diz que hoje somos mercadorias. E quando você está andando, por exemplo, em um shopping center, você olha para uma vitrine, você está olhando para uma bolsa. É uma mercadoria olhando para a outra. Ele diz que tudo aquilo que vestimos, tudo aquilo que postamos, é uma forma de querer nos vender, de querer vender uma imagem à sociedade. Ele diz que, por exemplo, a força de trabalho, que é aquilo, o serviço que você pode prestar a uma empresa, à sociedade em si, vai ser uma forma, né, vai ser um requisito de uma mercadoria que nós nos tornamos e que, de certa forma, somos influídos a querermos nos ver como tal. Então, toda vez que você posta lá a sua selfie no Instagram com uma blusa de marca, com um relógio de marca, com algo do tipo, você está querendo vender uma imagem de você. Você está se transformando em uma mercadoria social. Então ele diz que a sociedade de consumo, ela vai para além de você comprar algo, ela está na questão mesmo social de você estar vendendo algo. Ele vai também dizer que, por exemplo, hoje é muito mais fácil você ter uma amizade ou uma relação interpessoal entre amigos
no Instagram, no Facebook, em uma rede social, porque é muito fácil de você desconectar. Você pode desligar o celular, você pode deitar e dormir, e isso não vai fazer com que você precise olhar na cara daquela pessoa e dizer, olha, eu não quero mais falar com você por tal e tal motivo. Então a gente vai ter uma fluidez. O homem, como já diria, acho que se não me engano, Aristóteles, é um ser crítico, é um ser social, também dizia Sócrates, e nós estamos perdendo essas características que denotam a nossa humanidade, ou seja, nós somos humanos por tal e tais motivos. Então nós somos seres humanos, somos dessa raça, assim dizer, porque nós podemos pensar por nós mesmos, porque nós podemos fazer tais coisas, e isso está se perdendo em prol de outros ideais que nem nós mesmos sabemos aonde vai dar. Então ele vai trazer um panorama gigantesco. Então, para quem quer realmente saber quem é Bauman, pode pesquisar, vocês vão encontrar um material muito extenso, muito bacana sobre ele, né? E como eu disse, ele vai trazer a questão da dor, do sujeito, da sociedade e de uma série de outras coisas. Então, ele vai fazer todo esse panorama, né? De como nós somos extremamente influenciáveis, de como as coisas são feitas para acabar, de como as relações são rápidas e de como isso prejudica a nossa vida em sociedade, de como isso prejudica a nossa criatividade como seres humanos pensantes. Ele vai trazer isso de uma forma muito legal. Isso pode ser levado para vários problemas sociais, como por exemplo pensar no outro, a difusão de fake news, uma série de outras coisas, né, que vocês podem estar aí pesquisando, porque provavelmente pode cair no Enem. E deixa eu ver aqui, enfim, é basicamente isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, novamente, manda aí nas redes mesmo do Coronavest, deixar no comentário. E agora a gente vai responder as questões. Hoje só vão ser 3 questões, né? É um tema mais expositivo mesmo, para que vocês entendam e possam aproveitar alguma coisa legal, né? Tanto para refletir como para levar para as redações de vocês, para as questões humanas. A gente vai responder as questões da ficha a partir da questão 3. Então, a gente vai ter aqui uma questão da UniOeste, acho que é do Paraná. Aqui, segundo Cristina Costa, né, vai ter um texto que vai trazer as alternativas para a gente. Segundo Cristina Costa, chamamos de violência a agressão premeditada, sistemática e por vezes mortal de um indivíduo ou de um grupo sobre o outro. Sobre o fenômeno da violência, é correto afirmar que... Aí ele vai estar dando aqui as alternativas. Letra A. O desenvolvimento da indústria e a expansão dos padrões de vida e de acumulação existentes no modo de produção capitalista não possuem nenhuma ampliação dos níveis de violência visualizados no mundo contemporâneo, e a gente sabe que isso está completamente errado, porque como eu disse, né, a gente vai ter agora as novas formas de escravidão, a gente vai ter as novas formas de violência que vão estar sim presentes e também vão ser causadas principalmente pelo capitalismo e pelo seu modo de produção, entre outras coisas. Aqui a gente tem a letra B. A única maneira de controlar a explosão de violência vivenciada na contemporaneidade é a ampliação dos mecanismos de defesa existentes na sociedade. Assim, o aumento do policiamento e dos estabelecimentos penais representa o único caminho da superação das dificuldades encontradas. Então, a gente vai ter aqui, né, uma questão até bonitinha, mas aí, para quem não sabe, a polícia, por exemplo, ela foi criada, né, pelos burgueses para proteger os detentores de riqueza. Então, a gente vai ter a modificação aí no decorrer do tempo, né, dos conceitos mesmo, mas aí essa questão do policiamento, né, como o único, como eu disse aqui, né, como a única forma de proteção mesmo, de diminuição dessa violência citada, é extremamente contraditório, né, como eu já tinha dito, por conta dessa questão e por conta de diversos outros fatos. E quando a gente encontra essa palavrinha único, apenas, só isso, entre outras coisas, significa que provavelmente a alternativa está incorreta. Então, a gente vai ter aqui a letra C. O bullying é um fenômeno restrito ao universo escolar e possui pouca relação com a banalização da violência existente nos dias atuais. A gente sabe que o bullying não é restrito, né, ao ambiente escolar. Ele pode estar sendo visto no ambiente de trabalho, na rua, até mesmo dentro de casa.
Então a gente já descarta essa. E também porque não tem nada a ver com o texto, né? Aqui a gente tem a letra D. A violência é instintiva, podendo ser considerada como um mecanismo de autodefesa do indivíduo utilizado nos momentos em que se encontra inseguro ou coagido. Então, como eu disse para vocês, o homem, ele é um ser social, ele é um ser sociável, ele meio que foi feito para estar em sociedade. Então, se nós somos coagidos, se nós estamos dentro de uma situação controladora por parte do Estado, é porque, de certa forma, em algum momento da sociedade, da história da sociedade, nós, como seres humanos, permitimos que isso viesse a ocorrer. Então, não é como se isso fosse da nossa natureza, o que comprovadamente tornaria essa questão errada. Então, a resposta seria a letra E. Então, a gente vai estar lendo aqui. A violência não se restringe à agressão física, como observa Pierre Bourdieu. Existem práticas de violência simbólicas presentes no cotidiano que são caracterizadas pela tentativa de imposição de valores, costumes e padrões de comportamento de um grupo a outro. Então, esse Pierre Bourdieu foi um dos filósofos, né, e sociólogos que eu disse que vocês poderiam estar pesquisando, que ele fala dessa questão, principalmente do simbolismo, né, dos outros tipos de violência que surgem a partir da obrigação de você seguir padrões, normas, entre outras coisas, né? Então, letra E, questão correta. Aí a gente vai ter aqui, né, questão 4 da ficha, né, e a nossa questão 2 agora, que foi do Enem de 2017. Aí vai ter um texto aqui e as alternativas. Aqui, fala muito-se nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, no século XVIII, em 1789, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o iluminismo. Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases a letra A, modernização da educação escolar, nada a ver, atualização da disciplina moral cristã, divulgação de costumes aristocráticos, socialização do conhecimento científico, universalização da igualdade civil. Aí aqui eu corrido sem querer, né? Mas aí vocês vão estar dando uma olhadinha na ficha e a resposta certa seria a letra E, que diz, né? Universalização do princípio da igualdade civil. E essa, até mesmo para quem não sabe a fundo o assunto, seria fácil, né? Porque direitos humanos é uma questão coringa do Enem e ele vai trazer exatamente essa questão, né? Da universalização dos direitos. Vai ser a Declaração Mundial dos Direitos Humanos. Isso advém, né, do iluminismo, daquele conceito de igualdade, liberdade e fraternidade difundido por eles. E a última questão, aqui que é a número 5 da ficha, que é da UFU 2017. Aí vai ter um texto. Considere a citação. Onde quer que tenha conquistado poder, a burguesia calcou aos pés as relações feudais, patriarcais e idílicas. Todos os complexos e variados laços que preniam o homem feudal aos seus superiores naturais, elas o despedaçou sem piedade, para só deixar substituir o homem para o homem, o laço do frio interesse, as duras exigências do pagamento à vista. Isso é um trecho do livro, né, do Manifesto do Partido Comunista, né, escrito por Karl Marx e Engels. Aí ele vai ter aqui, né, acerca do fenômeno central destacado nessa citação e conforme a teoria social de Karl Marx, assinale a alternativa correta. Aí a gente vai estar lendo aqui. Essa questão aqui só vai até a letra D, as alternativas. O cálculo racional do lucro é a única determinação na sociedade capitalista. Isso realmente não é verdade, né? Até para quem não conhece a fundo o comunismo. A estratificação na sociedade feudal era um processo natural, não era, nós sabemos que foi um processo forçado. A conquista do poder político foi o principal objetivo das burguesias que derrotaram a ordem feudal. Então a gente vai ter aqui, né, a conquista do poder político. A gente teve uma série de outras coisas que ocorreram. E isso aqui também tornaria a questão falsa.
Aí a gente vai ter a letra D como a última e também correta. No capitalismo, a mercantilização não se restringe à esfera econômica, ampliando-se para outras relações sociais. Certíssima. E isso a gente vai ver até em Bauman, né? Quando ele diz que os próprios seres humanos se transformaram, né? Se denotaram como mercadoria. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou tentar estar mandando essa semana para vocês mais questões sobre o assunto, né? Como vocês viram, são questões muito interpretativas. Até mesmo quem não sabe tanto do assunto consegue responder. Mas é muito bom que vocês reflitam sobre isso, né? Sobre o que eu já trouxe para vocês de desigualdade social, sobre modernidade líquida, sobre relações fluidas, né? Isso também está muito ligado à questão de depressão, a transtornos mentais, né, doenças psicossomáticas causadas pela atualidade, pelas novas evoluções, meios de comunicação, a questão da luta de raças, da luta de classes. Isso é muito importante, é extremamente atual. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Foi uma coisa não tão rápida quanto eu esperava, mas o assunto é longo e é uma longa discussão, né? Para várias aulas mesmo, mas foi o que eu pude trazer para vocês hoje. Qualquer dúvida, é só perguntar, nós estamos sempre atentos a isso, né? Principalmente se vocês comentarem, vai ser ótimo. Então, obrigada. E é isso aí, até a próxima.